Faz teu nome. Olha, vai me dar essa honra? Então vamos lá. Vê se eu vou fazer de maneira correta, Fernando de Amar. Você que tá há anos aqui, ó. O Flamengo venceu o Bahia no Maracanã e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Quem vai contar pra gente é o craque Flávio Nick. Roda o VT. Uma corrida desenfreada, em alta velocidade, sem direção e com a emoção de quem colocou o time na liderança do Brasileiro. O ser humano quer ter esses momentos de felicidade, não só na nossa profissão, mas na nossa vida pessoal também. E com certeza uma corrida no campo, depois de um gol, ela nos traz muita alegria ao coração, assim como vou brincar com as minhas filhas amanhã e vou correr atrás delas e vai trazer essa alegria pura de ver um ser humano ali que eu vi pequenininho, cresceu e olha para mim e fala: papai, te amo. O Bahia vendeu caro a vitória. O time do Rogério Ceni começou melhor e quase saiu na frente com o Cauli. Mas o Flamengo foi letal. Na primeira chance, Pedro ajeitou para o Gerson bater forte no cantinho. O segundo poderia ter saído depois da tabela entre Pedro e Lohan, mas o Marcos Felipe desarmou o garoto. Organizado, o Bahia jogava bem e chegou ao empate com Everaldo, levando a melhor sobre Ayrton Lucas. Cebolinha ainda teve uma chance antes de ser substituído no intervalo com dores no quadril. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade, bastante. O Flamengo assumiu o controle do jogo no segundo tempo, mas ameaçava pouco, como nessa cabeçada do Bruno Henrique. Quando o empate parecia inevitável, Davi Luiz fez o gol da vitória aos 48 minutos. Enlouqueceu os torcedores no Maracanã. Com a vitória, o Flamengo ultrapassa o Botafogo e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Davi Luiz marca o terceiro e mais importante gol dele com a camisa rubro-negra. O primeiro foi também contra o Bahia lá, foi muito importante. Depois contra o Vasco num clássico foi importante. Agora o último sempre é o mais importante. Após o apito final, todo mundo correu para abraçar o Davi Luiz. Até o Tite foi lá aplaudi-lo. O zagueiro ainda pediu palmas para Everton Ribeiro. Atitudes que dignificam ainda mais o herói da noite no Maracanã. Cadê o sorrisinho dele? Bota na tela, o líder do Campeonato Brasileiro. Mas, ó, posso te falar uma coisa? Sorriso de líder. Não, mas não tem nada ganho. Nossa briga vai ser forte até o final do ano, se Deus quiser. Humildade. Mais uma batalha vencida durante essa guerra que será a Copa América. Hoje ele acordou humilde. Hoje não. Não. Eu ficarei extremamente humilde durante a Copa América. Olha só, a gente vai passar limpo agora o Flamengo, mas hoje o programa tá cheio de assunto. O Álvaro Pacheco não é mais o treinador do Vasco. A gente quer saber tudo do Pedrosa em relação... E agora, minha gente? Tem 11 contra 11, porque final de semana... Tem Fla-Flu, vocês estão prontos para viralizar? Na internet, o pessoal fica... Se for o momento, é 11-0. É. Ai, um é líder e o outro é lanterna. É verdade. Não fica dando spoiler, não. Deixa eles curiosos. E hoje a gente não vai poder justificar, só vai poder falar o nome. Okay. Ou seja, Vene Casagrande, um jogo gostoso de assistir, né? Eu assisti de forma imparcial. Não torci pra ninguém, de fato, porque eu queria um empate, não é mesmo? Imagino. Não, mas é verdade, eu não torci pra ninguém, eu queria um empate. Mas um jogo gostoso de assistir, um jogo com Bahia muito consistente, com volume muitas horas, e o Flamengo idem, foi bacana. O que é isso, gente? Um jogo muito bom de assistir ontem no Maracanã. De fato, duas equipes muito boas, duas equipes que mostraram, mesmo com alguns desfalques, que mostraram que vão brigar, sim, pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Não é nenhum absurdo dizer que o Bahia é um dos candidatos ao título, sim, da competição. E a gente pôde ver um jogo muito bom no Maracanã ontem, mas um jogo em que o Bahia, pelo menos na minha visão, foi melhor durante grande parte da partida. Foi melhor, mas não soube aproveitar as oportunidades. Por exemplo, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Bahia comandava o meio de campo do Flamengo. Inclusive o Jean Lucas, que é cria das categorias de base do Flamengo, fez uma grande partida e estava muito bem. Mas aí aos 23 minutos o Gerson,
um gênio que está jogando muita bola nas últimas partidas, recebeu um bom passe do atacante Pedro e conseguiu abrir o placar. A partir daí o Flamengo ficou melhor no jogo, mas em uma bobeada no setor defensivo, sobretudo do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que errou na marcação, viu o Bahia empatar. E aí no segundo tempo, com as mexidas do Tite, o Flamengo deu uma melhorada, conseguiu ficar frente a frente com o Bahia e nos minutos finais, quando todo mundo já esperava um empate, eis que novamente em uma bola trabalhada, de bola aérea, jogada de bola parada, algo que a gente precisa mencionar e elogiar aqui, o Matheus Bach, que é o auxiliar do Tite, é ele quem trabalha isso, tanto nas jogadas ofensivas quanto nas jogadas defensivas, e nos 2 últimos jogos o Flamengo conseguiu resultado importante, pontos importantes através dessa jogada. No último minuto, antes foi com Everton Araújo e agora com o Davi Luiz. Então não é algo por acaso. O que eu falei ontem do Botafogo, eu falo sobre o Flamengo. É algo que é trabalhado no dia a dia. Quando o Flamengo estava sofrendo muitos gols nesse quesito, a gente criticava. Agora que está fazendo muitos gols nesse quesito, a gente tem que elogiar. E foi uma partida que eu não consigo ver ninguém assim muito abaixo tecnicamente. Muito pelo contrário, o próprio Wesley, que vinha sendo muito criticado pela torcida, fez um jogo consistente na lateral direita do Flamengo. O Pedro, embora não tenha feito gol, mas ajudou bastante com passes, enfim, assistências. Agora, quem jogou mal, novamente, foi o Bruno Henrique. Para mim, é o único ponto negativo. Entrou no segundo tempo ali, já que o Everton Cebolinha teve um problema físico, mas o Bruno Henrique, novamente, não conseguiu demonstrar um bom futebol. De maneira geral, repito o que eu falei, parabéns aos jogadores do Flamengo pela raça, o espírito do Flamengo voltou e esse time, esse elenco está mostrando que quer ser campeão. Vai ser campeão? A gente não sabe, o tempo dirá. Mas que eles querem e não desistem nunca, eles mostraram novamente diante do Bahia. Pedrosa, é o terceiro jogo dessa sequência de desfalques por conta da Copa América, né? E a gente passou muito a limpo antes de começar essa sequência de 9 jogos, que é uma sequência de 9 jogos para o Flamengo, que o Flamengo ia ter que brigar, ia ter que, né? Porque os desfalques, o Flamengo é quem mais perde no Brasil em relação a isso. Mas a gente está começando a encontrar uma liderança técnica nesse pedaço da temporada do Flamengo, que, na minha opinião, é o Gerson, Pedrosa. Ele está sendo um personagem importante demais para esse bom desempenho do Flamengo. Mesmo que seja num gol no final, isso não importa. Na verdade, não é um retrato do Flamengo. O Flamengo jogou bem contra o Atlético Paranaense e jogou bem também contra o Bahia. Sim. Eu não acho que o Flamengo fez uma má partida, muito pelo contrário, eu acho que o Flamengo fez uma grande partida, um controle de bola maior do Bahia, mais de 60%, e aí a gente tem que lembrar aqui, Fernanda, que se a gente reclamava, ou alguns reclamavam, sobre o Tite se adaptar ao Flamengo, o Flamengo também tem se adaptado ao Tite. Por quê? Qual é o DNA do Tite? Ele monta grandes defesas, ele é um cara extremamente forte na bola parada e ele sabe sofrer. Foi assim durante toda a carreira dele em clubes, digamos assim. Então o Flamengo hoje se sente cômodo em saber defender. O Flamengo parou de ser um time vulnerável e se fosse um time mais vulnerável como foi o time de 2023, por exemplo, o Bahia poderia ter dado uma goleada no Maracanã pelo controle que teve do jogo. Só que não. O Flamengo é o time mais vertical e essa equipe que da Copa América, que tem outros jogadores em campo, com o Gerson, inclusive, mudando de posição, mas mantendo o seu nível de rendimento, essa equipe é mais vertical. Apesar do Bahia ter uma posse de bola maior, o Flamengo teve 4 grandes chances criadas. E o Flamengo ainda conseguiu vencer a partida. Então, se o Tite se alia e se adequa ao DNA do Flamengo, o Flamengo também tem se adequado ao DNA do Tite. Eu acho que essa é a grande virtude dessa equipe nesse Campeonato Brasileiro. Inclusive, sobre o Gerson, ele começou como segundo volante e com as substituições do Tite no segundo tempo, ele passou a jogar de ponta, quando o Luiz Araújo deixou o time. E, novamente, ele foi bem. Ou seja, ele voltou a ser aquele Coringa, mas o Coringa atuando bem. Não o Coringa que fazia outras funções e estava jogando muito abaixo. Eu acho que desde o retorno do Gerson ao Flamengo, esse é o melhor momento dele. Assim, ele está abraçando o meio de campo do Flamengo nas ausências do De La Cruz e do Arrascaeta e tem sido o principal jogador no meio de campo. Inclusive, nesse jogo, para mim, foi o jogo que o Flamengo sentiu mais falta do De La Cruz, desde quando começou esses desfalques aí. Ele, de fato, fez muita falta na partida de ontem. Mas concordo com vocês, o Gerson tem sido o homem do Flamengo no meio de campo nesse momento. E tem uma outra característica em jogos do Tite, em times do Tite, que é a efetividade, né? Perfeito. A gente não vê um Tite muito goleador, né? Acontece, é claro, mas não é o natural, né? Do tipo de jogo dele, mas existe uma efetividade. Às vezes você tem um controle, um domínio, você jogou melhor,
Mas, e aí eu acho que talvez esses 2 últimos jogos sejam um pouco retrato disso. Você fazer um gol no final, nem sempre é sobre o que aconteceu, mas é muito sobre o que você quer na temporada, Pedrosa. Não, sem dúvida alguma, é o espírito. A gente está falando aqui de um especialista em Campeonato Brasileiro, especialista em futebol brasileiro. Quantas e quantas vezes a gente já não viu os times do Tite, do Corinthians, ganharem de 1-0, de 2-1, como vem fazendo esse Flamengo. Pontuar é muito importante. A gente estava conversando aqui. O Flamengo poderia ter saído desses 2 jogos contra adversários diretos, Atlético Paranaense e Bahia, com apenas 1 ponto, que seria o empate do Maracanã ontem. E não, logo nos acréscimos, mais perto do fim do jogo, consegue somar 4 pontos em 6 possíveis contra adversários diretos. Isso é o Tite. Talvez ele não vai te entregar espetáculo, mas ele vai te entregar resultado. Põe aí a tabela. Bota. Tirou a tabela. Botou a tabela? Ah, tá. Perneiro. Eu tô tranquilo. Eu também. É um jogo, pensar jogo a jogo. Tá aqui, ó. Eu achei que... Ele tá chegando. Não tô falando disso. Ele tá Bobão. chegando. O bicho, o Pra você papão... também, tá? Esse aí, O bicho, o papão Esse verde... aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu achei que passava. Eu fiz a conta, porque eu não sou boa de conta, porque tem né? saldo de gols. Vocês sabem que eu não sou muito boa Entendi. com a matemática. Já viralizei alguma vez nesse programa fazendo umas continhas erradas, não é mesmo? Eu achei que se... Então quer dizer que se... Tem saldo de gols. Não, que se ontem, né? Não, mas aí tudo Não. depende. Se fosse empate, tudo seguiria como você esperava. Eu achei que ele passava a gente. Mas não vai demorar muito, não. Calma. Mas não fica tirando onda, não. Não mexe com o Palmeiras, não, Fernando. Tá vendo como é ele que tá ele é? certo. Mas nessa ele tá certo. Mas olha como ele é É o comigo. Palmeiras. Mente Não, pra olha mim. só. Isso aí. Você quer ser enganado? Quero, claro Tá que eu bom. quero. Óbvio que eu quero. Você quer que eu conte a mentira e te faça feliz? ou a verdade te deixa chorando? Prefiro, porque depois se eu for ficar triste, eu vou ficar triste mesmo. Mas relaxa, o Estevam não tá jogando nada. Tá jogando nada. Aí eu tava comemorando que o Hendrick foi embora, aí aparece esse moleque aí. Gente, que loucura isso, né? Pô, o jogo de ontem ele jogou muita bola novamente. O Palmeiras ganhou o Red Bull Bragantino ontem numa boa atuação do menino Estevam, que me parece... Ah, é verdade? Agora tem um novo protocolo. Menor de 18 anos não pode tomar cartão amarelo, vermelho, porque é negócio de idade, Entendi. A gente já viu isso um pouco no ano passado. Só faz uma repreensão, eu vi umas né? cotoveladas. É. Aconteceram umas cotoveladas, mas como era menor de idade, não podia dar cartão. Tem que educar. É isso! Eu acho até Você não bem... pode punir diretamente. Gabigol não vai esperar o Flamengo decidir sobre renovação. Fala a nação rubro-negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com notícias do Flamengo, já se inscrevam no canal e fortaleçam com um like. O Flamengo não tem pressa para resolver a situação do contrato de Gabigol. De acordo com o jornalista Diogo Dantas, o atacante não pretende esperar até dezembro para planejar seu futuro na equipe de Tite. O contrato do camisa 99 com o rubro-negro vai até 31 de dezembro de 2024, mas ele estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de 1º de julho. Seu nome foi sondado pelo Corinthians no início do ano e recentemente especulado no Cruzeiro. Gabigol e sua família, no entanto, entendem que a prioridade é o Flamengo, mas se não houver movimentação da diretoria, outras propostas terão que ser avaliadas. Por enquanto, o jogador decidiu permanecer na equipe carioca. Ainda segundo o jornalista, a janela de transferência se abre no dia 10 de julho e o jogador já autorizou seus empresários a trabalharem nisso. O ídolo rubro-negro terá suas ofertas avaliadas pelos clubes interessados e deverá considerar seu futuro. E aí, nação, o que vocês acham dessa decisão do Gabi? Vocês também querem o Gabi fora do Fla? Escrevam aí embaixo nos comentários. Então é isso, nação rubro-negra. Vou ficando por aqui, mais tarde volto com mais notícias do Flamengo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!